Bom, para variar, a gente sempre começa o Se Convida reverberando uma risada, porque os bastidores já estão aquecidos, né? Então, o programa sempre começa com essa vibe gostosa, porque, como vocês sabem, o Se Convida é um espaço de conversa, onde eu apresento pessoas que eu gosto, que eu admiro e que eu gostaria muito que todo mundo conhecesse. É um pouco pretensioso, mas ao mesmo tempo também não é, porque é um jeito de levar um pouco do que já passou pela minha vida e oportunizar que passe também para a vida de outras pessoas, né? Para quem está chegando agora, o Se Convida, ele é apoiado pela Sou Negão e Mulher Preta e também pela livraria Casa da Árvore. E hoje a gente está com a Thaisa Machado. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu vou ler um pedacinho do que vai ser a nossa conversa aqui, lendo uma mini bio da Thaisa. Thaisa, ou a chefona mesmo, é atriz, pesquisadora de dança e sexualidade e escritora, é carioca, nasceu no Rio de Janeiro em 89, cresceu entre a Pavuna e São João de Meriti. Iniciou sua trajetória artística no coletivo teatral Tá na Rua, do Amir Haddad. Ainda na adolescência, passou a frequentar os bailes funks do Morro da Providência, mas foi na Lapa, anos depois, que criou o projeto Afrofunk, do qual a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu vou até comer essa parte aqui da mini bio para a gente poder falar depois. A Thaisa, atualmente, em 2023, assinou a curadoria da exposição Funk, Um Grito de Ousadia e Liberdade, que ficou no Museu de Arte do Rio, no Mar. Atualmente ocupa a diretoria artística do Estúdio Funk, um hub de criação para funkeiros na Fundação Progresso. Bem-vinda. Obrigada. E aí, aproveitando, né, que essa mini bio, uma parte dela, do site da editora Cobogó, a gente pode começar falando do seu livro, né, que faz parte de uma coleção que foi organizada pelo Faustini, né? Sim. Cabeças da Periferia, se eu não estou enganada. Isso. E eu queria que você falasse um pouco, né, como que você sintetizou assim, uma parte de tudo isso que você vem fazendo ao longo desses anos nesse livro. Primeiro, quero agradecer o convite, Simone, uma alegria estar aqui, aí, galera. O Cabeças da Periferia é uma coletânea muito maneira, né, que o Faustini começou, que pega alguns personagens da cidade que movimentam de alguma maneira algum tipo de cena que vem da periferia, mas ela é uma entrevista. Então, na verdade, foi o Faustini mais algumas pessoas que agitaram uma entrevista perguntando sobre o trabalho, sobre a pesquisa do Afrofunk. E para mim é muito curioso, assim, porque quando eles me chamaram, eu não entendi direito que era um livro sobre o meu trabalho. Eu achei que era um capítulo de um livro que, sabe, tinha cada pessoa como um capítulo, assim. E até hoje eu fico meio, caramba, não acredito que isso aconteceu, porque me emociona muito, assim, saber porque que esse trabalho está registrado num livro, sabe? Acho que a gente vai fazendo, se colocando de uma forma tão natural no que a gente entrega, que aí quando alguém para falar, e aí, o que você está fazendo? E que você fala, nossa, o que eu estou fazendo rende um livro, né? Deve dar um certo espanto, talvez tenha sido essa a sensação, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, e eu tenho muito desejo de escrever um livro, assim, então, aí às vezes eu tô em casa, eu olho e falo assim, caramba, que maneiro, já tem um materializado ali e tal, mas então acho que tem espaço para vir outro com o meu nome na cara. Maravilhoso. Tem muito espaço, porque você tem muita coisa para nos dizer. Só o que a gente vai compilar rapidinho aqui já dá um livro. Tenho certeza que esse papo vai render muito, mas a gente tem uma coisa que não Se Convida. Eu vou pedir uma pausa rápida para providenciar isso. Está virando uma marca do Se Convida, que é brindar a presença das pessoas que vêm aqui participar do programa. Então, vou providenciar. Como não tem patrocínio ainda, eu vou dar um girinho aqui atrás e um jeitinho de ocultar a marca, porque a gente não está aqui para dar merchan de graça. Né? Ainda. Toda uma estratégiazinha aqui. E é importante dizer que é não alcoólico, né? Eu nunca falo isso, mas dessa vez eu tô avisando que é não alcoólico, porque
A gente nunca sabe quem está assistindo o que pode imaginar, né? É rosinha. E é rosa ainda. Ai, que tudo. Vida longa. Vida longa. Axé. Mas conta pra gente. Gostoso? É uma delícia mesmo. Depois a gente revela pro dono da marca que ele tá fazendo sucesso aqui. Uma delícia. Conheci aqui, tá? Mas, voltando um pouco à experiência do livro, como é que você conseguiu, né, nessa entrevista, sintetizar esse teu trabalho intitulado Afrofunk? Conta pra gente um pouco do que é o Afrofunk. O Afrofunk agora, dia 4 de dezembro, faz 10 anos. Nossa! E ele mudou muito nesses 10 anos. Inclusive, no momento que o livro aconteceu, ele estava de um jeito e agora, na minha cabeça, pelo menos, ele se realiza de outra maneira, sabe? Uhum. Mas, basicamente, o Afrofunk é uma plataforma de 10 experiências para o funk carioca, com foco em gênero, raça e território. Uhum. E a gente atuou muitos anos, principalmente em dança, com oficinas de dança que pesquisavam as heranças africanas no funk carioca. E tudo isso com um olhar assim, muito centrado na participação feminina e também na cultura LGBTQIA+, assim, né? Uhum. Essa participação na dança que tem muito a ver com o rebolado, com a sensualidade, com uma liberdade sexual expressa na dança, sabe? Uma liberdade com esse jogo, assim, do mistério e da sensualidade muito expressa na dança. Então, nesses 10 anos de atuação, que a gente acabou fazendo várias coisas, também fazendo espetáculo de teatro, colaborando com diversos tipos como consultoria, né, para diversos lugares, ou tendo grandes parceiros como a Flup, onde a gente já fez percurso de conversa, circuito de conversa, bailes, enfim. Mas durante muito tempo tinha a oficina de Afrofunk, que era um espaço também, principalmente, na verdade, exclusivo para mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIA+, que a gente fazia essa pesquisa, essa grande pesquisa do rebolado, assim. Então, eu gosto de chamar de ciência do rebolado, porque como nessa pesquisa eu acabei descobrindo, né, percebendo que que o rebolado ele ocupa lugares diferentes em culturas diferentes. Então vai ter uma cultura como na Tanzânia, que tem o Igualmaiaridani, que é o momento de fazer as mulheres conhecerem a sexualidade e prepararem o corpo para a gestação, para o momento de dar à luz. Então, o rebolado ele serve como um aprendizado do corpo para isso. É um ritual que se faz em algumas etnias que tem lá na Tanzânia. Aí você chega em Moçambique, vão ter outros rituais ligados à saúde, ligados à espiritualidade. Ou você chega no Brasil, que vai ter algumas coisas onde a dança ela tem uma ligação com a espiritualidade e ela também acaba mexendo no quadril, como o tambor de crioula, mas também vai ter uma presença muito forte no funk, que não tem conexão direta nenhuma com espiritualidade, ou necessariamente com saúde, mas dança é sempre saúde, então é uma grande ciência. Sim. Assim. Você começou a estudar, né? Você está fazendo isso há 10 anos, hoje a gente vê uma série de outras iniciativas, né? Associado ao que você está chamando de ciência do rebolado, né? Sim. E como que essas iniciativas assim, influenciam nessa reconfiguração, né, que você está fazendo, porque o que eu percebo do seu trabalho é que você está sempre estudando muito, né? Você é o que antigamente se chamaria de CDF, né? Eu sou bem CDF. Eu sei, é perceptível. E é muito interessante como que você foi visionária nesse lugar e, de certa maneira, pode ter gerado em algumas pessoas uma percepção de ousadia, né? Então, como que é lidar com essa afirmação dentro de um lugar que ainda é visto como um lugar à margem, né? Eu detesto essa palavra, mas socialmente é assim que isso ainda é colocado, né?
especialmente quando a gente pensa no funk, né? Sim. É um misto de sensações, assim, porque, por um lado, hoje a gente tem uma cena na cidade, principalmente mulheres, e agora mulheres negras, Sim. que trabalham com essa coisa, com essa ciência do rebolado. Tem diversos projetos e diversos profissionais incríveis. Uhum. Muitas delas são minhas amigas, e a gente troca muito, e a gente já fez uma aula da outra, já trabalhamos juntas. Outras não conheço de perto, mas admiro o trabalho de longe. No começo, eram mais mulheres brancas que acabavam absorvendo essa informação de um lado e de outro e conseguindo se estabelecer, mas cada vez mais a gente tem mais mulheres negras, mais mulheres periféricas, inclusive conseguindo estar dentro do mercado, fazendo dinheiro mesmo na periferia. Uhum. Então, uma galera que dá aula na Rocinha, que dá aula no Jacaré. Então é interessante. Aqui na Tijuca tem também uma profissional que sempre vem para um espaço aqui na Tijuca. Tá agora uma febre Sim. no Rio de Janeiro, no mundo, de alguma maneira, né? No mundo, não só com funk, mas com outros ritmos também. Mas é uma coisa que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo, quando eu entro tipo no Twitter, ou quando eu tento ficar mais atenta mesmo ao que está rolando, o que as pessoas estão pensando sobre mulheres funkeiras, sobre mulheres que rebolam, sobre quem está atuando, né, ou escolhendo ir por essa via assim, na vida, é meio assustador, assim, porque é um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo, né, mesmo antes desses 10 anos do Afrofunk. Sim. Claro que já tinha muita gente falando sobre liberdade do corpo, um outro olhar sobre a dança também, um olhar mais afrocentrado e tal. E quando eu falo afrocentrado, porque tem toda essa liberdade, essa fisicalidade, a gente tem isso muito, muito vivo em toda a dança afrodiaspórica. Assim. E você vai ver, é horrível, assim, é muito atrasado ainda. Sabe? Eu acho que a gente viveu um momento um pouco mais libertário, onde a gente conseguiu conquistar algumas coisas, mas eu sinto que tem um retrocesso. Dentro de uma linguagem assim, da comunidade do Twitter, a galera fala muito geração Damares, assim, né? Que é uma geração que cresceu muito nesse governo do Bolsonaro. Conservadora, né? Muito conservadora. E olha a coisa toda num lugar ainda muito racista, muito machista. E colocando a mulher sempre no lugar de objetificação e hipersexualização, que é por isso que a gente luta, né? Justamente para que... É porque tem uma coisa, posso estar equivocada no pensamento, mas que me ocorre agora, é a coisa como se o rebolado fosse para o outro, né? Exatamente. Que é muito de encontro com as nossas culturas. Sim. Né? Que a nossa cultura, a dança, tudo isso, não é para o outro. É especialmente para você mesmo. Exatamente. Né? Para trazer benefício para a sua saúde, para trazer o benefício social dentro da sua comunidade. Enfim, né, a dança, né, na cultura afrodiaspórica, por assim dizer, né, para não ficar só na cultura africana, ela tem esse lugar, né, de um autoconhecimento, né, de expressão da sua própria energia. Sim. Também, né? E a gente vê que socialmente, né, no mundo ocidental, isso ainda é associado não à sexualidade, mas a sexo. Sim. Que é um outro lugar. Sim. Né? E aí fica muito vazio, sim, né? Vulgariza o corpo. Tem uma coisa, assim, obviamente, muito ligada às questões raciais, mas, no geral, se vulgariza o corpo, porque o corpo se movimentar, ele parece que ele não está certo, ele não poderia, o corpo da mulher não pode se movimentar com liberdade, e ainda mais se for uma movimentação que sugere ali que ela tem uma sexualidade mais liberal, sim, mais... Que é uma mulher livre. Uma livre, liberal nem é a palavra, livre é a palavra, né? Independente, sim, né? E de acordo com... que pode brincar com as suas próprias opiniões, porque a nossa opinião sobre a nossa sexualidade, ela não precisa ser engessada, e ela pode se expressar de maneiras diferentes, assim. E a dança e a música são uma maneira. E é uma grande brincadeira também, né? Porque como o funk
ele culturalmente, assim, ele rompe com uma coisa que é muito profunda na cultura brasileira, na cultura da canção, que é a poesia, né? Ele não tem poesia, ele não rima, ele é muito imperativo, ele é debochado, ele trabalha de uma outra maneira, assim, né? A lógica é de uma outra brincadeira. É sempre um jogo, um partido alto, uma brincadeira de repetição. E aí fica, tipo assim, fica tudo... É uma grande brincadeira. E como mulher, na cabeça dessas pessoas, como mulher, você se submeter a uma brincadeira que está falando sobre a sua sexualidade, você está errada. É um pouco inadmissível para essas pessoas que algumas mulheres possam falar disso abertamente. E que para elas não é uma questão. E isso também é importante dizer que não é passando pano para quando essa brincadeira passa do limite, porque ela acontece bastante também. Principalmente por o mercado ser muito heteronormativo e os homens estarem dominando esse mercado. Então, várias vezes também, uma coisa que poderia ser uma brincadeira saudável, de uma liberação, de um risco que você está correndo ali na frente de todo mundo, de falar, olha, eu gosto disso e tal, acaba ficando um ambiente muito hostil. Então, lutar pela não objetificação desse corpo, e sim pela liberdade desse corpo, de ter opinião no mundo sobre as coisas, é lutar para que essa brincadeira também não passe do limite e seja possível você brincar e se divertir. Porque a gente vive numa sociedade que o corpo da mulher tem um lugar para ocupar e de uma determinada forma. Né? Exatamente. Fecha as suas pernas, né? A sua saia está muito curta, né? Então tem todo esse lugar que ainda hoje tenta se impor e de repente você vê um corpo que se expressa livremente, que reconhece a sua capacidade de rebolar, de se expressar, né? De ser livre. É uma afronta, né? É um empoderamento que não se quer socialmente, né? Então, mas você puxou um gancho pro funk, eu vou aproveitar esse ganchinho que você me deu para falar sobre esse projeto que eu admiro pra caramba, que é o Estúdio Funk. E queria que você contasse pra gente um pouco dessa ideia, como que isso nasceu, essa parceria com a Fundição, e entender toda essa ciência. Você tá sempre... Olha como você é estudiosa. Você tá sempre... isso aqui existe? Deixa eu ver. Vamos estudar isso aqui vamos mostrar a ciência disso, né? Você tá sempre nessa movimentação de... É uma funkeira nerd. Funkeira nerd, ótimo. Adorei. O Estúdio Funk, como a Simone falou, Estúdio Funk, né? Ele é um projeto que vem da Fundição mesmo, da Vanessa Damasco e da Cris Nogueira. E aí elas tinham a ideia de montar uma escola de música. E elas pensaram, vamos fazer essa escola ser de funk, porque essa é uma música que está acontecendo no Rio de Janeiro e no mundo. E daí, nesse momento, eles me convidaram para participar e a gente montar, fazer essa escola, essa residência artística, na verdade, não uma escola, uma residência artística para artistas da cena funkeira do Rio de Janeiro. Então, a gente, a cada ciclo de residência, que são 3 meses, a gente consegue trazer 50 artistas, entre dançarinos, beatmakers e MCs. E ali dentro desse galpão que a gente tem, desse grande estúdio que a gente tem dentro da Fundição, que tem um estúdio de gravação de música, tem um estúdio de gravação audiovisual. Tem uma estrutura, Tem uma estrutura para a galera estar pensando o funk, estudando o funk, entendendo o funk, por três vias principais, assim, que é o mercado, que aí a galera entender sobre fonograma, sobre direitos autorais, sobre, enfim, entender mesmo o mercado da música. Tem uma parte criativa, que é uma parte de despertar, de artístico mesmo, uma coisa comum de residência artística, de você estar ali vendo outras diferenças, trocando com outras pessoas, conhecendo outros profissionais, para poder te inspirar e ativar a sua criatividade, para que você possa, enfim, levar a cena para frente. E o técnico, que aí é a galera que faz dança vai estudar
dança tecnicamente, os MCs vão estudar voz, vão estudar teatro, os beatmakers vão ali para dentro do estúdio trabalhar. Então, o estúdio funk, ele é um lugar principalmente de fomentação de rede. Então, além da gente oferecer uma estrutura para que a galera possa estar lá criando tanto dentro das dinâmicas que a gente propõe, quanto dentro das suas próprias dinâmicas, inclusive o espaço está lá, então agora provavelmente tem alguém ensaiando para o seu próprio clipe, com dançarinos que conheceu ali, com beatmaker que também não... E é muito legal porque a gente consegue também ser, de alguma maneira, ter algum tipo de radar, porque como a gente está com a galera da base, que está na rua, que está na pista, artistas independentes lutando pelo seu próprio espaço, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo na cena funkeira. E uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer é que de uma rede de 150 artistas que a gente tem, né, que a gente já tem 2 anos de projeto, então a gente já teve 3 ciclos, mais uma residência continuada para quem já estava ali dentro, e agora a gente vai abrir o 4º ciclo, inclusive as inscrições abriram hoje, o dia que a gente está gravando, e acho que o dia que a gente for pro ar não está ainda aberto, então se você tem interesse aí e conhecer um pouco mais, trabalhar e acelerar a tua carreira, se inscreve. Aproveita. Sim, muito bom. Essa seleção, os selecionados têm algum tipo de aporte financeiro, tem uma bolsa para eles poderem também se locomover, né? Porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande, né? Sim. Nesse cenário cultural de periferia. Sim. Às vezes um deslocamento é um impedimento para uma pessoa participar de uma residência, né? Então, como é que funciona essa... Infelizmente, a gente não tem uma bolsa ainda. A gente está correndo atrás, né, de edital, de patrocinadores. Mais uma chamada. De apoiadores, né? Sim, isso é muito para bom. poder... Porque realmente são pessoas de pontos totalmente diferentes da cidade. Estão na Zona Oeste, Baixada. Já no primeiro ciclo, a gente tinha uma galera de Volta Redonda. Nossa. Sabe? Então é super assim, mas a gente tem... Então extrapolou o município do Rio, né? do Rio de Janeiro, exatamente. Mas a gente tem uma ajuda de transporte. Ah, ótimo. Então a galera a gente vê ali de onde você tá vindo. Então, eu venho de São Gonçalo, faz as contas, e aí você pega o seu cartão de passagem para poder estar lá. E é muito difícil pra galera, porque tem uma galera que sai do trabalho, vai para a residência acaba tarde, porque ela tem que respeitar esse horário comercial, né? E aí a galera tem que voltar, às vezes, tarde da noite para Santa Cruz, porque ela rola na Lapa, né? A residência ali na Fundação Progresso. E a gente vê que a galera tá muito afim de fazer acontecer, né? Porque é muito corrido, várias mulheres que são mães, vários meninos que são pais, então, enfim, é correria. Para além do desejo da produção da sua arte, há uma necessidade de sobrevivência em paralelo que precisa ser dado conta, né? Então, se as pessoas trabalham, né, até que se consigam espaço nessa cena, né, precisa se sustentar, né? Os boletos não param para ninguém, né? Exatamente. Mas, por outro lado, o que eu vejo que está acontecendo nesse movimento que vocês estão fazendo, a oportunidade de se lançar nomes no mercado que nós não conheceríamos, né? Sim. E como que tem sido vocês têm feito um mapeamento desses lugares de onde as pessoas estão vindo, de como que está sendo a continuidade pós esse processo que eles vivenciam com vocês, como é que está sendo esse acompanhamento? Pô, a gente já lançou mais de 100 músicas nesses 2 anos, assim. Nós já lançamos 4 álbuns, mais de 100 músicas, já rolaram feats super legais, como, por exemplo, agora que a gente fez com a galera do Tchevchenko, que é a galera lá de Recife, do Brega Funk, ou já teve feat com a Just Chani, que é uma menina do hip hop da França, que veio fazer uma residência no Brasil e passou por lá. Então a circularidade é muito grande, assim, de produção, sabe? A gente tem um estúdio ali, o estúdio vai com tudo, a gente tem uma audição de beats dentro da residência, onde os MCs escutam os beats, se comunicam com os beatmakers, se comunicam com os dançarinos, enfim. E a coisa vai acontecendo. A gente já fez mais de 3 bailes, mais de 20 shows, tá tudo rolando. E é muito legal ver tanto uma galera que nunca tinha tido a oportunidade de entrar no estúdio para gravar pela primeira vez, fazer um clipe pela primeira vez, subir no palco pela primeira vez,
Porque embora a gente trabalhe com artistas iniciados, hoje muitas vezes a gente se inicia na internet. Sim. E a gente não necessariamente tem essa estrutura para poder botar um show na rua, por exemplo. Às vezes a vivência é muito local, né? Se a presença no bairro, na comunidade que vive, né? Não tem acesso a uma produção como vocês estão oferecendo, né? Exatamente. O mais importante lá para a gente é isso, a fomentação de rede e a estrutura que a gente pode oferecer. A gente tem, por exemplo, o Xaxá. O Xaxá é um MC que gravou uma música pelo celular. A música dele estourou no baile de Santo Amaro, que é um dos maiores bailes do Rio de Janeiro, mas ele ainda não tinha feito show de Santo Amaro, nem gravado a música. Nossa. A música, assim, todo mundo sabe cantar. E aí, quando chegou lá, a gente fez um show que ele conheceu a galera do Santo Amaro. Caraca, a sua música, não sei o que. Então tá, vamos lá fazer um show do Santo Amaro. Uma coisa que eu fiquei pensando também, né, para além dessa potência que vocês estão proporcionando para esses jovens, essas pessoas que estão envolvidas com o funk, tem algum processo de oferecer para eles um pouco da história do funk, porque tem uma galera muito jovem, né, fazendo funk que não viveu, sei lá, baile funk que eu vivi, que você viveu. Sim. Na residência de 3 meses, a gente tem aula de tudo, assim, tem vivência de teatro, tem vivência de criação poética, que acaba puxando um pouco mais para filosofia, para ética dentro da música. E a gente tem também o mundo funk, que é uma matéria, vamos dizer assim, que é estudar o funk desde da cena soul, da cena do Black Rio, até o que a galera tá fazendo agora. Mas tem também um encontro de gerações. Claro que, sem dúvida, o nosso público, a maioria, é mais jovem, né? Os nossos artistas que circulam ali na nossa rede. É uma galera mais jovem, mas tem um fluxo também. Tem uma galera que é de uma outra geração. E é isso, tem níveis diferentes. Tem uma galera que já estourou há muito tempão na Furacão 2000 e aí depois acabou saindo um pouco de cena e agora tá voltando. Então tem uma experiência completamente diferente. Tem muita mistura. Porque muita gente do funk da década de 90, mais ou menos, emplacou naquela época e muitos sumiram de cena. Né? Sumiram da cena do, sei lá, vou intitular assim, do novo funk carioca, né? E é uma oportunidade também dessas pessoas, se tiverem esse desejo, retornar também, né? Com certeza. E isso que é muito legal lá, porque dessa parte de mercado, onde a gente trabalha muito com essa ideia dos direitos autorais, de entender o que é um fonograma, de entender como lidar com a música, porque muitas dessas pessoas saíram de cena também porque não souberam como gerir a minha carreira, e tem muito golpe também. É verdade. Porque tem uma certa ignorância mesmo da periferia em relação a esse mercado, que é um mercado diferente. E assim, você está falando de fonograma, né? É uma dificuldade, né? Assim, para quem não tem acesso, ainda hoje, claro que hoje a gente tem internet, você consegue registrar uma música com mais facilidade, mas o fonograma especificamente ainda é uma coisa super complexa. É muito difícil. Né? Às vezes você tem a música, você tem tudo registrado, mas você não tem o fonograma da tua música. Às vezes eu vejo músicos negociando dentro do seu pagamento o fonograma. Porque a dificuldade às vezes é tão grande, né, de conseguir, né, o estúdio, o espaço, todo o procedimento que isso exige, que às vezes isso entra na negociação. Não, eu faço, mas eu quero fonograma. Porque muitas vezes a também... pessoa não sabe que está negociando o ouro ali. Exatamente. Muitas vezes também isso não entra em negociação e a pessoa fica sem o fonograma da própria música. Exatamente. Nossa, assim, é muita coisa que a gente... Assim, quem sabe um pouquinho do mercado acaba conhecendo, né? Consegue ir furando algumas bolhas. Mas é isso, o ouro nunca está na mão de quem merece o ouro totalmente, né? A gente sabe que às vezes o ouro está na mão de quem não deveria, né? Especialmente quando a gente fala de uma cultura de periferia, né? A abordagem em torno disso, né? Especialmente nesse momento de TikTok, Instagram, a gente sabe como que é essa abordagem. Tem uma ilusão muito grande até hoje nisso, ainda mais que hoje em dia tem uma manutenção muito grande de classe social mesmo, a partir da arte, a partir da música.
Aí muita gente não entende direito e acha que é um pouco mais simples do que na verdade é para chegar nesses lugares estratosféricos. Sim. Assim. Então a nossa ideia é justamente munir a galera dessas informações. E já aconteceu assim, de alguns artistas que já estavam na cena, obviamente, mas que a gente viu que passaram por ali e fizeram depois grandes negociações que a gente tem certeza que o aprendizado que foi absorvido ali foi importante. Sim. A gente tem artistas que gravaram com a Pablo Vittar, beatmakers, né, que fizeram música com a Pablo Vittar, enfim, sabe? Tipo, que conseguiram chegar ali num espaço mais... Vocês pensam em... Assim, olha eu aqui já querendo fazer parte do projeto. Vocês pensam em algum tipo de associação? Porque vocês estão conseguindo reunir muita gente dessa cena. Eu não me lembro de nenhum movimento que tenha conseguido fazer uma residência nesse lugar pro funk, né? Uma residência pensando o funk como matéria, né? Sim. Então, vocês pensam em fundar alguma associação, um lugar que vocês, inclusive, possam ter uma assessoria jurídica, né? Uma coisa mais regulamentada e... Como essas associações fazem, né, para poder... É uma ótima ideia, a gente ainda não pensou nessa direção. A gente teve projetos já do Rio de Janeiro muito importantes para a cena funk, como a Conferência do Funk, né, que era a galera do Rio Paraná Funk que fazia o próprio Rio Paraná Funk. Mas não com essa cara de residência artística, mas que foram muito importantes, né, em determinados momentos, justamente para fazer isso, essa fomentação de rede e esse trânsito de informação entre a galera. Mas tem a APA Funk, a APA Funk também, que é uma associação de compositores do funk. Mas a gente ainda não pensou em solução, mas eu vou levar essa ideia pra galera. Obrigada, Simone. Não, porque assim, eu penso muito isso pela própria experiência da minha vivência com a APAN, né, que é a Associação do Audiovisual Negro. Então, assim, o quanto que a gente com a APAN fica muito mais protegido e muito mais consciente do nosso lugar profissional, porque a gente tem essa assessoria, né, tem um quadro na APAN incrível para ajudar com assessoria jurídica, ajudar, assim, se você precisar, sei lá, tá com uma dúvida no contrato, você vai ter sempre um apoio nesse lugar, né? Então, acho muito importante, vocês estão conseguindo reunir jovens, né, que ainda estão começando a carreira, e também, mais do que isso também, é o entendimento que você pode ser um profissional de determinada área sem ser o top 5. Sim, é possível sobreviver. Isso é o mais importante. Eu acho que isso que faz a diferença nessas residências, né? Eu acho que pra gente a população negra periférica, essa compreensão de poder estar numa residência que abraça a tua arte, que fomenta a tua arte, que impulsiona a sua arte, é incrível, né? Sim. E isso acaba trazendo, eu acho, um entendimento de que nem todos serão Tati Quebra-Barraco, conhecida nacionalmente e mundialmente. Mas podemos ser Simone e Thaisa trabalhando nesse lugar, né, sobrevivendo dessa mesma arte e tá tudo bem, né? E isso além de já ser difícil pra gente por questões, né, de desigualdade de informação, desigualdade social, por a gente estar na periferia, enfim... Já ter todo esse quadro, tem uma coisa geracional muito forte também, que é essa galera que é a geração da internet. Isso. Que tudo é muito movido a números, são milhões, né? Os números são altos, a expectativa sempre é muito alta. Isso é uma coisa, isso é um grande desafio pra gente. É colocar a galera de tipo assim, cara, peraí, calma. Uma geração da ansiedade. Vamos construindo essa carreira, esse público. Tem uma coisa que eu aprendi com a Mira Haddad no grupo Tá Na Rua, que eu levo pra minha vida e que pra mim é muito importante, que o Amir falava assim, que nem todo mundo precisa ser um latifúndio cultural. Você pode ser um minifúndio cultural. Você pode ser agricultura familiar. E às vezes é assim que cada um funciona, exatamente. Né? Nem todo mundo nasceu para ser um grande latifúndio. O meu desejo é ser... Eu sou agricultura familiar. Eu trabalho na minha cidade é o Rio de Janeiro, e eu gosto de trabalhar na minha cidade, isso é muito bom. Da minha cidade. E é difícil tratar isso com a galera, principalmente
essa galera de 20 anos, Uhum. que os grandes ídolos dela, para elas, tem uma sensação muito, muito viva de que eles estouraram do dia para noite. Sim. Mas se a gente vê, por exemplo, o Renan da Penha, que é um grande DJ, tá sempre na frente de grandes de movimentos revolucionários dentro do funk, como eles estão fazendo agora, que ele tá num super momento, enfim, como já teve o 150 BPM. Ele tocou 10 anos antes de ser reconhecido nacionalmente como DJ Renan da Penha. A própria Anitta, que a gente vê hoje, a gente viu a Anitta trabalhar muito em diferentes épocas do trabalho e tamanhos dela. Mas são pessoas que desejam muito ter esse trânsito dentro do mainstream. Sim. E alcançaram isso é muito legal. Mas é possível você, como profissional, viver a sua vida com dignidade, sem necessariamente estar dentro do mercado mainstream. Tem outros mercados que acontecem e que, inclusive, são artistas empreendedores que vão fazer ele funcionar ou não, né? É verdade. Então, isso é um grande desafio pra gente. Eu acho que é porque é uma geração que já nasce dentro desse contexto, né? Sim. Eles já nasceram com a internet bombada. Sim. A gente aprendeu a lidar com isso. É diferente, né? E é muito louco, porque a internet ela vai ficando cada vez mais larga. Isso. Porque se alguns anos atrás, você tem 10 mil seguidores no Instagram, então a partir daí você tá bombando no Instagram. Hoje são 1 milhão. Você tá bombando no Instagram, você tem 1 milhão. 1 milhão de pessoas é muita gente. É verdade. É muita gente. É muita gente. 10 mil pessoas é muita gente. Sim. É isso, né? Dependendo do que você quer ser, pode ser 5 mil, pode ser 50 mil ou 5 milhões. E vai ter gente que vai ficar muito feliz com os seus 5 mil e vai viver tranquilo. Sim. E vai ter gente que só vai sossegar quando atingir os 5 milhões. Então a gente tem que se reconhecer quem somos nós dentro do que a gente se propõe a fazer, né? E o que a gente quer atingir de verdade. Sim. Pronto, e foi eu olhar pro meu caderninho e meu olho bateu ali na plaqueta da Carol, né? O papo tá bom, a gente vai conversando. Quer que acabe? Eu não quero. Os convidados, toda vez que vem aqui, a gente fica sempre desejando uma segunda conversa. Então, quando fechar o ciclo, eu acho que eu vou fazer revival. Porque a gente nunca consegue dar conta de tudo, mas eu acho que nem é essa a intenção. É deixar aquele gostinho de quero mais, né? Tomara que as pessoas que estejam aqui assistindo falem: caramba, Thaisa maneirona, esse monte de razão, vou caçar para ver o que mais que ela tá fazendo. Eu acho que é esse o objetivo. Mas voltando, saindo um pouco do funk, que você é uma artista múltipla, né? Então, queria estava lembrando que você citou a Flup, e eu achei o máximo que a Flup fez esse ano. E não tem como sair dessa conversa sem falar disso, até porque a gente se conheceu na Flup, né? Porque, aliás, o que a Flup faz de melhor nessa vida. Todo mundo conhece a Flup como a festa literária das periferias, mas a gente conhece, quem já passa pela Flup conhece como a festa dos encontros. A festa do olho. Nossa, se a gente tá com saudade de alguém, vá à Flup que a gente vai encontrar. E a gente se conheceu numa sala de roteiro, né? Pro filme Quadro Negro, da Sil Bahia e do Bruno Duarte. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória como roteirista e a sua experiência com a Flup desse ano, que foi um babado. Foi um capítulo à parte, não foi? Ou já tinha acontecido? Não, acho que esse ano foi especial, né? A gente fez o baile, né, de comemoração de 10 anos do Afrofunk. Fala o nome do baile, porque o baile da chefona. Não dá pra sair dessa conversa sem falar o nome desse baile. Baile da chefona. E eu sou muito grata ao Júlio. Eu acho que o Afrofunk, ele é um filhotinho, assim, né? Porque a Flup sempre fomentou muito, assim, sempre olhou e falou: o que vocês estão fazendo? Estamos dando oficina, então vem cá, vem dar oficina aqui. O que vocês estão fazendo? A gente está agora pensando em trocar ideia sobre isso, então vamos ali. E esse ano foi um presente para mim, eu sou muito grata ao Júlio, sou muito grata a toda a família Flup, assim. Mas a Flup também é muito grata a você. Me dou o direito de falar aqui, como flupeira que sou, que a Flup também é muito grata por toda a sua entrega
ao longo desses 10 anos. Poxa, muito obrigada, porque é um lugar muito importante. E no Circo Voador, que foi um lugar muito importante no começo do Afrofunk, que a gente foi convidada pela primeira vez para estar no palco lá na festa do Baile Funk, que é uma festa muito importante para o funk carioca. Então tá 10 anos depois lá com a Flup, com a liberdade que a Flup deu pra gente montar online e levar umas meninas, pô, de favela, sabe? Uma galera que fez parte da história da parada. Foi muito especial, teve um momento de superlotação do Circo Voador, então foi demais. E só agradecer todo mundo da Flup e vida longa Flup e a parceria da Flup com a Afrofunk. Eu sou muito grata de verdade mesmo. Muito, 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 muito. Foi muito bonito mesmo, assim. Eu não tive energia para estar presente. Foi até 5 da manhã. Mas eu acompanhei. A Flup é sempre uma festa, né? Então, celebrar esses 10 anos, transformar isso numa festa, eu acho que é muito a cara da Flup, do que a gente aprende nesses anos todos de convivência dentro desse espaço, né? Que é um espaço mesmo de aprender a nos celebrar, porque às vezes a gente está no dia a dia tão corrido, que não sobra espaço para a gente, como diz uma amiga minha, Flávia Vieira, abrir o espumante da celebração, sabe? Aquele momento de parar e falar, caramba, isso é importante, precisa ser celebrado, né? A gente às vezes não se dá esse momento. E olhar para o lado e ver que tem tanta gente legal fazendo também, né? Não um gás, assim, né? Sempre sair da Flup com gás. É verdade. A gente sai primeiro destruído, porque é o carnaval. O carnaval fora de época. Mas também sai revigorado, né? Porque é instigado o tempo inteiro com tudo que a gente recebe ali dentro do projeto. Mas você tentou pular a sua parte roteirista? Pensa que eu não tô ligada aqui? Vamos falar disso, porque você faz roteiro, inclusive dentro do próprio funk. Você tem um podcast. Sim. Dentro desse contexto todo do estúdio funk. É um mundo novo que eu quero muito mergulhar, que é o mundo do roteiro. Que, na verdade, meu tio Luizinho, que é uma pessoa muito importante para mim, que foi a pessoa que me mostrou música, que me mostrou arte, que era um homem muito apaixonado por teatro, quando ele faleceu, eu fui arrumar as coisas dele assim, achei uma caixa com um monte de roteiro do meu tio. Nossa. Meu tio fazia vários cursos e gostava de escrever. Ele não chegou a trabalhar com isso, ele era guia turístico. Caramba. Mas eu comecei a ler os livros que ele tinha de roteiro. Eu falei, caramba, que maneiro, eu quero fazer isso também. Que bonito. E aí começou a rolar, tanto hoje em dia eu faço o roteiro, principalmente dentro da minha direção artística lá, do estúdio funk. Então, faço o roteiro às vezes mais multimídia, né, para os eventos, para o podcast, para alguns projetos audiovisuais que a gente acaba fazendo lá dentro, junto com os meninos do audiovisual lá, com o Felipe Combo e o Vitor Garcia. Então a gente acaba trabalhando todo mundo junto com a Vanessa Damasco também. Mas eu escrevi um longa, co-escrevi, né, junto com o Fernando Barcelos e o Leandro Martins e o Ali Muritiba, que é um filme que vai vir, que vai chegar, vai ser muito legal. Não posso falar muito agora. Não pode dar spoiler, não pode dar spoiler, mas se Deus quiser, 2025. Ai, que ótimo. Vai ter mais uma coisa muito legal sobre funk aí pra gente poder ver quanto esse movimento é importante pro Brasil e agora pro mundo. Porque é uma economia, né? É um mercado. É o mundo. É um mercado forte. E às vezes é visto como uma coisa muito menor do que realmente é, né? E é muito... Tá logo ali depois do sertanejo, que é muito difícil de bater, né? Mas é o sertanejo, trap, que é uma coisa bem que se mistura, que acaba se misturando um pouco com a cultura funk, e o funk, né? Ali no topo do mercado fonográfico brasileiro. Mas muito além, assim, desse dinheiro, que é muito dinheiro que se movimenta, inclusive no Rio de Janeiro, hoje a gente já pode falar, não sei se tem uma pesquisa disso, mas a gente que está na rua, a gente vê o quanto agora o turismo também, tem muita gente que vem interessada em estudar o funk. Lá no Estúdio Funk, por exemplo, a gente tem pessoas que vieram da Alemanha para fazer a residência. Você mencionou uma pessoa da França também. França, Angola, enfim. A galera tá vindo pro Rio de Janeiro para estudar funk.
quando a gente fala nesse mercado, é um mercado que movimenta não só a cena musical, movimenta a moda. Movimenta a moda, movimenta no dia de baile, por exemplo, movimenta o mototáxi, o salão de beleza, a loja de roupa, a galera que trabalha com comida. É um mercado que gira muito. Faz uma movimentação macro, mas também faz uma movimentação local, né? Sim. Porque os bailes têm as suas comunidades também, né? Para além dos bailes que são populares do Rio de Janeiro como um todo, o Santo Amaro, por exemplo, que é um baile que todo mundo do Rio de Janeiro conhece, tem os bailes que são locais, melhores, sim, mas também movimentam a economia local, né? Então, assim, a gente está falando de uma economia macro e também de uma economia local, exatamente, né? Então, é uma movimentação muito grande. E olha, outra plaqueta. Cada vez que meu olho bate lá, eu fico evitando. Vocês podem ver que a maior parte do tempo eu fico olhando só para entrevistada, porque a plaqueta sobe toda hora. E a gente não quer terminar. Mas, já que a gente está agora, de fato, indo para o finalzinho, eu queria que você contasse, você já deu um spoiler do filme, e as outras novidades que você está fazendo aí nos bastidores, que você pode contar pra gente, que tá para chegar. Ai, eu fiquei muito feliz com o seu convite, eu fico muito feliz, porque você é uma inspiração para mim, porque eu tenho um desejo muito grande de escrever, e eu tenho medo de escrever ao mesmo tempo, porque eu acho que eu não fiz aula de português suficiente para poder escrever, tentando matar isso em mim. E agora eu estou terminando um projeto que eu não sei se é um zine, se é um livro. Podemos conversar sobre isso nos bastidores. Podemos conversar, total. Posso te mostrar. Total. Boa, muito legal. Mas um desejo muito grande de escrever, desejo muito grande de falar um pouco mais sobre baile. Então, são escritas sobre baile, sobre a cultura de baile no Rio de Janeiro. E esse é o próximo projeto que eu quero colocar na rua, além de continuar firme no estúdio funk. E é isso, viver uma vida aí, tentando ver o que nos espera. A língua portuguesa não nos interessa. A comunicação, o nosso português, eu acho que é muito mais interessante do que essa língua que nos foi imposta. Né? Então, isso não tem que ser. Olha, eu aqui me metendo na sua vida, muito obrigada. Dando conselho para quem não me pediu. Muito obrigada. Mas eu acho que é isso. Assim, Lélia Gonzalez já deu o recado lá 40 anos atrás. É isso. Que é isso. A gente vai falar e tá tudo bem e seremos ouvidos, porque não é só sobre falar. Né? A gente está comunicando. A gente tem quem se interesse pelo que a gente produz, escreve, é por isso que a gente está aqui nessa conversa e as pessoas estão lá do outro lado ouvindo a nossa conversa. Né? A gente tem muito para colocar ainda e não tem freio. Foguete não dá ré, né? É isso. É clichêzão, mas a verdade é exatamente essa, né? Então, e não sei se você lembra, agora você falou da escrita, do livro e tal, você lembra que logo que a gente se conheceu, e aí você me convidou para ir numa aula do Afrofunk, sim. E aí eu não pude ir por algum motivo, mas eu comecei a acompanhar muito, e a gente se encontrou, e eu te falei que eu tinha rascunhado uma ideia de uma personagem inspirada em você. Sim. Tá aqui. Sério? Tá aqui. Ainda não foi publicado, mas tá ali, em qualquer hora. Quem sabe não vai numa parceria. Nossa, seria um sonho. Só joguei. Só joguei porque assim, as coisas vão acontecendo e a gente tem que... Axé. Isso, isso. Axé. Bom, mas convidado aqui não sai, sabe, sem presente. Mentira! Porque sou negão e mulher preta, a Aline César não deixa o convidado do Se Convida sair de mão vazia. Ai, que tudo! Muito obrigada! Pode abrir? Pode, é todo seu. Ai, muito obrigada! Ai, que tudo! Ai, que tudo! Ai, eu amei! Eu amei! Muito obrigada, muito obrigada! Obrigada. Tchim, tchim. Obrigada, gente! Saúde. Axé. Axé!